ano. Vamos então para a correção da semana 3 do PET, volume 4, e o tema é Segundo Reinado. Vamos começar então com os antecedentes. No fim do período regencial, muitas revoltas ameaçavam a unidade territorial do país. Alguns grupos políticos consideravam que apenas Pedro de Alcântara poderia conter essas revoltas. No entanto, ele tinha 14 anos e a Constituição permitia ao rei governar somente com 18 anos. Para resolver este problema, foi feita uma alteração na Constituição, declarando a maioridade de Dom Pedro de Alcântara, que recebeu o título de Dom Pedro II. Essa alteração na Constituição é denominada de golpe da maioridade. Inicia-se assim o segundo reinado em 1840. E aqui é Dom Pedro II, aí aos 14 anos de idade, né, recebendo aí o título de Dom Pedro II, Imperador do Brasil. Grupos políticos. Os grupos políticos que predominaram no segundo reinado foram os liberais e conservadores. Na teoria, liberal significa aquele que busca mudanças significativas no país, nos aspectos políticos, sociais e econômicos. Conservador, por sua vez, significa aquele que não deseja mudanças profundas, preferindo manter as coisas como estão. No entanto, na prática, liberais e conservadores tinham muito em comum, pois pertenciam aos grupos da elite brasileira e geralmente eram fazendeiros e donos de escravos, ou seja, não havia muita diferença entre eles. E aqui é uma charge, né, onde Dom Pedro tentava conciliar aí os partidos liberal e conservador, na medida que alternava eles no poder para manter um equilíbrio em seu governo. Parlamentarismo às avessas. Para agradar os grupos políticos durante o seu governo, Dom Pedro II aceitou reduzir o seu poder, adotando o parlamentarismo em 1847. O parlamentarismo é um sistema de governo caracterizado por concentrar o poder executivo nas mãos de um primeiro-ministro. O Brasil procurou imitar o modelo parlamentarista inglês, porém o poder moderador ainda mantinha um controle político nas mãos de Dom Pedro II. Assim, o modelo parlamentarista brasileiro foi chamado de parlamentarismo às avessas, pois foi o contrário do modelo inglês. E aqui eu coloquei para vocês um esquema onde vocês podem notar que o poder moderador está acima dos demais poderes, né? Que abaixo dele vem um Conselho de Estado e aí vem Legislativo, Executivo e Judiciário, divididos aí de acordo com a função de cada um. Mas lá em cima está o poder moderador, acima e podendo mexer, né, em todos os demais poderes. O café. No segundo reinado, o café se consagrou como grande produto nacional agrícola. Os fatores que estimularam a produção do café foram a grande demanda no mercado europeu, as boas condições do clima e do solo brasileiro, em especial no Sudeste, a mão de obra escrava e, posteriormente, a imigrante. O café fez surgir uma nova elite, né, que foi os barões do café, que dominou o cenário político e econômico nacional e causou fortes mudanças socioculturais no país. A indústria. A industrialização teve forte crescimento no segundo reinado, estimulado por alguns fatores como a diminuição do fluxo de escravos a partir de 1850, que aumentou o investimento nas atividades industriais, a substituição da mão de obra escrava pela assalariada, que possibilitou a existência de um mercado consumidor. Nesse período, o setor que mais cresceu foi o têxtil, ou seja, produção de tecidos. A criação de ferrovias também fez parte do contexto, possibilitando a circulação de mercadorias para exportação. E o crescimento urbano de algumas cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, foi consequência do surto industrial cafeeiro. Né? E não podemos deixar de falar também sobre o Barão de Mauá, que ele foi um dos grandes incentivadores aí dessa industrialização. E ele foi um dos caras que mais incentivou aí essa industrialização, né? Que foi um período de crescimento bem significativo no país.
O fim da escravidão. A mão de obra escrava africana, utilizada durante séculos no país, começou a ser cada vez mais questionada a partir do Segundo Reinado. E aí, como consequência desses questionamentos e de uma série de outras leis anteriores, veio a Lei Áurea criada aí em 1888, que declarou livre todos os escravos. Os imigrantes, em grande parte europeus, vieram para substituir a mão de obra escrava. Boa parte tentava fugir do desemprego, buscando no Brasil melhores condições de vida. Outros foram seduzidos pelas propostas de parcerias dos cafeicultores, né? E quando chegavam aqui, gente, à procura aí de melhores condições de vida, né? Fugindo do desemprego na Europa e tal, eles costumavam chegar aqui com a dívida muito grande, né? E o sistema de parceria que ofereciam para eles não foi um sistema que era vantajoso, porque ele já chegava devendo. Ele tinha que ir para a fazenda, trabalhava lá durante muito tempo para poder conseguir pagar essa dívida e acabava explorando muito esse imigrante. Mais para frente vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso. Crise e fim do Império. A crise que levou ao fim do Império no Brasil foi decorrente de vários fatores sociais e econômicos. O abolicionismo e a libertação dos escravos fez o governo perder apoio dos fazendeiros. Além disso, alguns problemas envolvendo a Igreja Católica abalaram as relações entre essa instituição e o imperador. O exército adquiriu muito prestígio depois da Guerra do Paraguai e exigia maior participação nas decisões políticas, e foi o maior responsável pela mudança de regime. Assim, em 15 de novembro de 1889, representantes do exército proclamaram uma república, enterrando a monarquia. E aí vem um texto no PET de vocês, né, que é para vocês basearem, para responderem as questões, né? Aí tem inclusive aqui a Era Mauá destacada aqui no seu texto. Se você quiser saber um pouco mais, dê uma lidinha, né? Porque o que eu falei, eu fiz um resumo, né? Nem tudo que eu disse está aqui e nem tudo que está aqui eu falei, né? Aqui nesses dois trechos vai falar dessas parcerias, né? Que eles ofereciam aos imigrantes para que eles viessem para o Brasil para trabalhar aqui nas lavouras, principalmente nas lavouras de café. Breve tem uma atividade sobre, então tá aqui no texto muitas das respostas que você vai dar nessas atividades. Responda segundo o texto. 1. Cite as características políticas do Segundo Reinado. Então, as características políticas eram a existência de dois partidos políticos, o Partido Conservador e o Partido Liberal, e o poder moderador, né, que era aquele poder que eu mostrei para você no slide anterior, onde, né, o imperador, ele mandava, né, ele estava acima dos demais poderes. 2. O que possibilitou a vinda de imigrantes para o Brasil? Explique. No texto tem um trecho que fala que com a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos para o Brasil, o dinheiro que era utilizado no tráfico de escravos passou a ser usado para financiar a vinda de imigrantes. A industrialização, a construção de ferrovias, o tráfico interno de escravos e o início da substituição da mão de obra escrava pela livre. 3. Quais sistemas de trabalho estabelecidos com os imigrantes durante o Segundo Reinado? Então vamos lá, nas décadas de 1840, 50 e 60 prevaleceu o sistema de parceria, onde parte da colheita ficava com o dono da terra e outra parte com o trabalhador. Na década de 1870, os imigrantes trabalharam pelo sistema de colonato, onde recebiam salário para o plantio e outra remuneração de acordo com a colheita. 4. Quais fatores desencadearam a proclamação da República? Os fatores são o republicanismo e o abolicionismo, a questão religiosa, com a interferência de Dom Pedro II nos assuntos religiosos, e a questão militar, que foram conflitos entre o exército e o império. Então é isso, né? Foram só 4 questões, né? Se foi útil para você, curte e compartilha com seus colegas que precisam aí completar as atividades. Um grande beijo, fica com Deus, até a próxima.